Olá pessoal, é um prazer novamente estarmos juntos aqui nessa videoaula. Eu quero dizer que essa aula também estará na plataforma, tá? Vou colocar no YouTube, vocês acessem o canal, também lá, se inscrevam, tá certo? É bom pra gente dar o retorno, dê um comentário, dê um like lá, um joinha lá, diga o que é que vocês estão achando dessas videoaulas, o que é que a gente pode melhorar. Eu vou colocar na plataforma e depois eu coloco alguns exercícios para a gente fazer, tá? Mas eu prefiro ainda antes falar uma aula escrita, teórica. Tanto é que eu vou ver se eu utilizo o quadro, né? Para a gente melhorar essas aulas. Ok? Então, vamos lá. Gente, na próxima aula, na aula anterior, perdão, a gente falou sobre força elétrica, né? Resultante de força elétrica. E a gente viu que força elétrica é um assunto importante da física, porque a gente está mexendo lá com geometria, né? Também com trigonometria. Então eu tenho aí a natureza vetorial da força elétrica, tá? Então observem que aqui eu tenho forças, ó, entre duas cargas, ó, de mesmo sinal, três cargas de mesmo sinal, tá? Então observem que as cargas Q1, Q2 e Q3 são positivas. Então entre elas geram força de atração, tá? Força de atração, não pode, força de repulsão, não pode ser de atração, porque atração seria sinais opostos. E eu tenho sinais iguais aqui. Mas vejo que a distância de Q1 para Q2 é D, e a distância de Q2 para Q3 é 2D. Se a distância aqui é dobrada, a força fica reduzida em 4, F sub 4. Por quê? Porque são inversamente proporcionais. Aqui eu tenho 2D, mas elevado na fórmula elevado ao quadrado, então fica 4D ao quadrado. Então quando eu duplico a distância, eu diminuo a força em 4 vezes, né? Se eu quadruplico a distância, ou seja, aumento 4 vezes, eu diminuo minha força em 16 vezes, porque 4 ao quadrado é 16, tá certo? Então observe que quando eu faço a resultante entre as duas forças aqui, ó, no lugar de Q2, eu estou calculando a minha força resultante. Essa força resultante aqui é a diferença entre essa força aqui e essa força aqui, ó, tá? Essa força F é resultante dessa distância D, e a força F sobre 4 é resultante dessa distância 2D. Quando eu faço a diferença, 3F sobre 4. Observe que aqui aparece a resultante vetorial, ó. FR F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2F1 F2 cosseno de alfa, tá certo? Esse alfa aqui no caso é 180, né? Esse alfa aqui é 180. Como é 180, aqui é menos 1, tá? Mas aí eu lembro que como eles têm a mesma direção em sentidos opostos, tá? A diferença entre eles me dará a minha resultante. Então essa é a primeira parte do problema, tá certo? Então vamos ver na segunda situação o que ocorre o seguinte. Vamos colocar logo as forças aqui, deixar tudo prontinho para vocês entenderem o que é que eu quero dizer. Quer dizer o seguinte, que eu tenho agora as três cargas, positivo, positivo e uma negativa agora. Entre a Q1 e Q2 se repelem, né? Se afastam, porque tem o mesmo sinal. Então é força F, tá? Força F para cá. Mas entre Q2 e entre Q3 se atrai, com essa força aqui F sobre 4 que a gente usou na questão anterior, F sobre 4. Agora eu tenho a mesma direção e o mesmo sentido, ó, F e F sobre 4. Quando eu somo F mais F sobre 4, eu tenho o quê? Eu tenho a resposta 5F sobre 4, tá certo? Mas por que é 0 grau? Porque entre eles não forma ângulo aqui, ou seja, 0 grau, mas o cosseno de 0 é 1, né? O cosseno de 0 é 1. Então se o cosseno de 0 é 1 é porque eles não formam ângulo aqui, ó, entre eles, está na mesma direção, no mesmo sentido, plano, um em cima do outro aqui, né? Então quando eu somo F mais F sobre 4, 5F sobre 4. Eu tenho agora, gente, três cargas, ó, Q1 positivo, Q2 negativo, Q3 negativo. Q1 positivo, Q2 positivo, Q3 negativo. Mas uns estão dispostos de forma que entre eles aqui, ó, formam 90 graus. Um está aqui, mas é 90 graus, é reto esse ângulo aqui, tá? A distância de Q2 para Q3 é 2D, e a distância de Q1 para Q2 é D. Então observe o seguinte, o que vai acontecer aí? Observe que a força entre Q2 e Q3 é de atração, tá? F2, F2, tá? A força de F1 para Q2, ó, aqui, ó, certo? F1 é de repulsão porque tem o mesmo sinal, para baixo, F1. Eu tenho F2 aqui de atração e tenho F1 de repulsão. Quando eu faço isso, junto essas duas linhas pontilhadas aqui, formando um método de paralelogramo em vetores, né? Aqui e aqui. Eu tenho essa resultante aqui, ó. Essa resultante é meu FR.
Então eu calculo esse FR como? F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 F2 cosseno de alfa. Isso aqui é a lei dos cossenos, na matemática é a lei dos cossenos, A2 mais B2 menos 2AB cosseno de θ. Só que esse mais aqui, esse menos passa a ser mais, depois eu explico por quê, tá? Como o cosseno de 90 é zero, então essa parte aqui, ó, 2 vezes F1 F2 cosseno de 90, zero, então sobra só isso aqui, ó. Então isso quer dizer o quê? Que duas cargas, tá, formando um ângulo de 90 graus, a sua resultante é essa daqui, ó, F1 mais F2 raiz quadrada, certo? Agora eu tenho um triângulo isósceles. O triângulo isósceles é aquele que internamente os seus ângulos são iguais a 60 graus, porque o somatório desses ângulos internos, aliás, o somatório de qualquer ângulo de qualquer triângulo, 180 graus. Então eu tenho 3 vezes 60, 180. E os lados são iguais, é por isso que é iso, né? É isósceles. Então ó, tenho Q2 positivo, Q1 positivo, Q3 também, o Q3 é negativo. Observe que quando eu faço a relação entre Q2 e Q1, eu tenho uma força de repulsão para cima. Por que para cima? Porque elas estão se repelindo, né? Estão se afastando. Se eu colocasse essa força F1 para baixo, significaria que eu estaria sendo atraído, e não é verdade, certo? Quando eu faço agora Q2 para Q3, agora é diferente, eu tenho uma atração, olha a posição da seta, tá? Ela está se aproximando desse Q aqui, né? Esse Q3 aqui. Então eu tenho uma disposição vetorial, F2, F1 e F2, tá? Quando eu faço isso, eu tenho um ângulo aqui, ó, esse ângulo alfa. Quanto é que mede esse ângulo alfa aqui? É fácil a gente ver, não é? Pois se eu sei que esse triângulo aqui é isósceles e cada ângulo interno de um triângulo isósceles é 60 graus, o que falta para completar o arco aqui são quantos graus, não é? Então, o arco de 180, se aqui é 60, então aqui vai ser 120. Ok? Então, ó, traçando as duas retas paralelas, uma a essa paralela aqui, que é essa, e a outra paralela a essa outra reta aqui, eu vou ter duas retas onde eu vou ter minha força resultante aqui, ó, tá? Minha força resultante é. E é calculado como essa força resultante? Não tem problema, o ângulo é 120 graus, o cosseno de 120 todo mundo sabe que é menos o meio, né? Então, ó, o somatório F1 mais F2, mas eu não posso calcular simplesmente somatório de A mais B, porque eles formam um ângulo. E como é que eu vou fazer então? Não tem problema, né? A resultante é F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2 cosseno de alfa, que no caso aqui é 120, tá certo? E quanto é que vai dar isso? Bom, aí eu tenho que dar o valor das cargas, o valor da distância, e a gente calcular usando a lei de Coulomb. Vamos fazer isso depois nos exercícios, tá certo? Eu tenho aí, ó, uma outra aplicação, tá? Mesmo problema, só que agora eu vou ter à disposição, né, duas forças F1 e F2, angulação ali alfa com os mesmos 120 graus e a minha resultante aqui, tá certo? Também eu poderia calcular aqui, ó, cosseno de 120, o alfa é 120. Como é que eu vou calcular? Mesma coisa, né? A carga agora é duas vezes, né, mas não altera nada, né? A resolução, o princípio da resolução é o mesmo, não altera absolutamente nada. Ok, gente? Então observe que eu estou usando aqui uma expressão onde eu tenho uma expressão matemática conhecida da gente, né? F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 cosseno de alfa. Esse cosseno aqui é 120. Cosseno de 120 é menos o meio. Observe que se eu colocar menos o meio aqui, o que acontece? Mais com menos vai ficar menos, esse 2 aqui corta com 2 de baixo. Então vai ficar o quê? F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado menos, né? F1 vezes F2, tá certo? Porque esse mais vai ficar menos e esse 2 corta com 2 do 1 meio. Tranquilo? Então, ó, analogia entre a lei de Coulomb e a lei gravitacional. É só para mostrar a vocês que existe uma relação muito próxima entre a lei eletrostática de Coulomb, a lei da atração eletrostática, e a lei da gravidade entre os corpos celestes, entre os planetas, entre os astros, né? Observe que a lei de Coulomb diz o seguinte, ó, K igual K0, Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. E a força gravitacional é G, que multiplica a soma das massas, a massa maior, a massa menor, dividido por D ao quadrado. Esse G também é uma constante gravitacional, tá? A força elétrica de Coulomb pode ser de atração ou de repulsão, enquanto a força gravitacional de Newton só pode ser de atração.
Eu posso medir essa força de atração aqui entre os corpos, entre o Sol e a Terra. Qual é a força que o Sol atrai a Terra e a Terra atrai o Sol, né? Você vai saber a massa da Terra, a massa do Sol, a constante gravitacional G, a gente conhece, né? 6,67 vezes alguma coisa aí. E a distância que os separa. Aí eu posso calcular a força de atração, tá certo? Então eu tenho aí, ó, calcular a força de atração elétrica e gravitacional entre dois corpos. Eu posso fazer isso, ó. Corpos que possuem ao mesmo tempo massa e carga. Quem pode servir bem para isso é o átomo do hidrogênio, né? Ele tem um elétron girando em torno de um próton. Tanto o próton como o elétron têm carga e massa. Então podemos comparar as duas forças. Para isso vamos precisar saber quanto valem a carga e a massa de cada um, além da distância entre eles. Então, ó, tem uma tabelinha aí onde diz a massa do próton, a massa do elétron, a carga do elétron e a distância entre o elétron e o próton, tá? Tá tudo escrito ali. Então, quando eu uso a lei de Coulomb e a lei de Newton para calcular, a gente, isso aí, ó, tá certo? Só voltando, ali, ó, a força gravitacional resolvendo, né? Eu estou utilizando ali, já usando os cálculos e calculando essas duas forças. A força elétrica dá 8,2 vezes 10 a menos 8 e a força gravitacional 3,7 vezes 10 a menos 47, tá certo? Quando eu faço isso, né, eu calculo a força resultante entre eles, tá? Resultante. Então determina a força resultante sobre quê? Tá certo? Então, sobre isso, quer calcular a força resultante sobre esse Q aqui. Beleza? Então vamos calcular, certo? Então, ó, como é que a gente faz? Eu tenho uma força resultante aqui, ó, F1 e F2, tá? Positivo. Aqui também é positivo, tudo positivo, né? Então eu tenho F1 Q sobre 3 ao quadrado. Calculei daí isso aqui, ó, 24 newtons. E a outra, F2 Q2Q sobre 4 ao quadrado, né? Que é 18 newtons, tá? Observe que as duas são de repulsão, ó. Essas duas forças são de repulsão. Aqui é positivo, aqui se repele. Aqui é positivo e aqui é positivo, então se repele. Certo? Fica F1 e F2. Mas F1 e F2 formam 90 graus aqui, ó. E a gente viu que duas cargas que resultam em forças formando um ângulo de 90 graus, a resultante é como? Então eu venho para aqui, ó. Tá? FR 24 ao quadrado mais 18 ao quadrado. Calculando isso da raiz de 900, a raiz de 900 a gente sabe que é 30, certo? 30 newtons. Então, vamos ver agora, ó, as cargas Q1 e Q2 estão fixas e a carga Q está em equilíbrio, sustentada por um fio fino e isolante. Eu quero saber agora qual é, né? Determina a massa da esfera aqui, tá certo? A massa da esfera aqui. Então eu tenho um fio isolante e esse fio está preso aqui no teto. A carga Q2 é 12 mili e a carga Q1 também é 12 mili e a carga Q' é 2 micro. A distância é 2 metros de Q1 para Q e a carga 2 metros, a distância é 2 metros de Q2 para Q. Quando eu faço isso, gente, e claro, lembrando que existe a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, comparando Q1 com Q, força de repulsão, porque as duas têm sinais iguais. Quando eu comparo Q2 com Q, também repulsão, porque tem cargas iguais. E para baixo eu tenho o peso da esfera e diagonalmente eu tenho uma força chamada de tração, que é a letra T aí, ok? Então, ó, quando eu faço isso, eu tenho me dá o direito de calcular a tangente desse ângulo aqui. Qual é a tangente desse ângulo? 2 dividido por 2, né? A tangente aqui, ó. Tangente de alfa, esse alfa aqui, ó. Cateto oposto, que é esse ângulo, essa medida aqui, ó, 2, sobre o cateto adjacente, que é essa medida aqui, ó, 2. 2 dividido por 2 dá 1. Ora, e qual é o arco cuja tangente é 1? 45, que a tangente de 45 é 1. Certo? Então, quando eu monto meu sistema vetorial aqui, tá certo? Quando eu monto um sistema vetorial, que a gente tem, ó, o peso, né, a força F1, a força F2 e a tração, certo? Então vamos lá, ó. A força F1 calculando, eu vou dar 18 newtons, calculando ela. A força F2, usando a lei de Coulomb, né, calculando, eu vou ter 54 newtons, tá? Aí, ó, quando eu somo essas duas forças aqui, ó, F1 e P, porque tem um peso aqui, ó,
somei essa força-peso com essa daqui, ó. Eu posso somar, porque são vetores, né? Então, ó, somei F1 mais P. E a outra tinha F2 e aqui eu tinha o T. E aqui o ângulo, né? Que a gente calculou. Quando eu faço isso, existe uma resultante entre essa força aqui, essa soma aqui e a força F2, que me dá esse vetor em vermelho resultante aqui, ó, que é F1 mais P, né? Que é F1 mais P mais F2, que é essa resultante aqui. Tá? F1 mais P mais resultante, que é essa resultante aqui em vermelho. Tá? Para esse ângulo aqui alfa, que é o mesmo desse, né? Que são ângulos opostos pelo vértice, né? OPV. Então a tangente de 1, que a gente já calculou, é igual a quem? Cateto oposto. Quem é o cateto oposto desse ângulo aqui? Ó? Cateto oposto. Que é essa medida aqui, ó, né? F1 mais P, é oposto a ele, né? E o adjacente que é esse aqui, ó, sobre F2. O adjacente é esse e o oposto é esse, ó, F1 mais P. Tá vendo? Ó? Cateto oposto é esse e o adjacente é esse. F1 mais P sobre F2. F1 mais P é igual a F2, né? F1 mais P é igual a F2. Certo? F1 mais P é igual a F2. Então, ó, que o F1 mais P é igual ao próprio F2, né? Quem viu isso aí? 18 mais P é igual a 54. 18 mais P é igual a 54. Por que eu fiz isso, gente? Porque a tangente não é 1. Então, quando eu multiplico aqui, né? F2 vezes 1 dá F2. Então, fica F1 mais P é igual a F2, né? Porque eu multipliquei esse vezes esse, ó. Tá certo? F2 vezes 1 é igual a F2. Então, 18 mais P é igual a 54. Então, P é igual a 36. 54 menos 18 é 36. Mas peso não é igual a mg? Se peso é igual a mg, então a massa é 36 dividido por 10. G não é 10? Então m é quem? 3,6 kg. Esse seria o peso dessa esfera em quilogramas. Tá certo? Então é um exercício que a gente vai precisar ir para o quadro, para a gente refazer ele com calma. Tá certo? E outros problemas de geometria usando. Nós vimos aí apenas na figura plana, vimos o triângulo isósceles, mas eu posso ver um quadrado, né, um losango, tá? Um triângulo retângulo. Se vocês observarem lá na videoaula, no meu canal YouTube, tem um problema falando sobre o triângulo retângulo. Como calcular a força resultante do baricentro do triângulo. Né? O que é o baricentro do triângulo? É o encontro das medianas. Né? Como é que eu calculo isso? As distâncias, tem bem explicadinho lá, se vocês tiverem um tempinho, dá uma olhadinha lá naquela questão, tá passo a passo lá. Tá certo? E aí eu termino essa videoaula hoje, né, dizendo aí que eu me baseei nessas referências aí do Halliday e o Tipler, e o site foi lá nos fundamentos da física.blogspot.com.br, peguei algumas imagens aí, tá certo? Lembrar que a gente sempre tem que colocar sempre as fontes de onde você colocou o seu trabalho, né? E dizer que na próxima aula a gente se encontra, que eu vou colocar essa aula tanto no YouTube quanto na plataforma. Eu vou colocar uns exercícios lá, mas a gente vai fazendo aos poucos, né? Vocês não tem, vou estipular um prazo, vocês com calma vão fazendo. E aliás, se der, vou colocar um prazo porque se tiver lá na plataforma para habilitar, mas se não, vocês podem fazer e qualquer dúvida vocês podem me acionar que a gente tem o maior prazer em atender, tá bom? Deixa um abraço, bons estudos e até a próxima videoaula. Tchau!